Fala, gente boa. Bom, você aí do outro lado, torce pro Jack? Bom, então eu recomendo você a imediatamente a uma velocidade relâmpago, né? A uma velocidade supersônica procurando o primeiro lenço, né? Que você não encontra, que estiver à mão, tá? Porque você com certeza você irá chorar, né? Chorar de tanta saudade, ainda mais comparando esse time que eu vou mostrar com essa verdadeira nhaca, esse rascunho de time que o Jack tem atualmente. Então, prepare-se para chorar de tanta saudade, né? Essa foto aqui, ó, que eu mostrarei, eu tentarei mostrar, tá? Ela é de 1980, do time do Jack, da equipe do Jack, que foi tricampeã catarinense em 1980, em uma final contra o Criciúma. O Jack acabou ganhando de 4-1, e essa final, pasmem, não foi em 80, foi em 81, dia 21 de março de 1981, no Ernestão. O Jack ganhou de 4-1 do eterno freguês, o Criciúma, né? Então vou mostrar de novo para vocês chorarem, continuarem chorando de saudade, tá? Aqui vocês percebem, tá, que do lado, em uma dos cantos dessa foto, tá, aparecem dois caras de braço cruzado, tá? Um de bigode, outro sem bigode. O rapaz aí que está de braço cruzado, até vou mostrar de novo. O cara, né, que está aqui, o segundo cara, né, que está de braço cruzado, tá? O que não tem bigode, tá? É o José Pereira Sagaz, já falecido. Quem é jequiano roxo, né? Vocês estão enxergando? Um dos rapazes, um dos caras que estão no canto da foto, tá? De camisa branca, tá? O segundo, né? Tem um que tem bigode e outro sem bigode. O sem bigode é o José Pereira Sagaz. Os jequianos mais fanáticos devem saber, devem pelo menos ter ouvido falar dele, tá? Durante muitos anos ele fez parte, até 2006, caso eu não esteja enganado, ele fez parte da diretoria, aliás, ele foi funcionário do Jack, inclusive ele era o responsável, durante muitos anos ele foi o responsável pela inscrição e pelo registro dos jogadores do Jack, né, do departamento profissional do Jack. Esse foi o José Pereira Sagaz. Mas, afinal de contas, o que o glorioso José Pereira Sagaz tem a ver com Guanabara? Bom, tem a ver com tudo, eu já chegarei lá. Bom, o Guanabara, tá? Como eu tinha adiantado no vídeo anterior, esse nome Guanabara significa enseada semelhante ao mar. Mas enseada, o que uma enseada, o que isso tem a ver com aquela região? Já que não tem mar, não tem enseada, não tem nada disso. Bom, a origem do nome, ela é bem controversa, mas a hipótese mais plausível, tá, é que o bairro Guanabara tem esse nome em função de um time de futebol chamado Guanabara, que existiu que acabou existindo lá nos anos 30 e que acabou sendo extinto em 1940. Infelizmente, não ficaram para a posteridade, para a história, maiores registros, fotos, documentos, enfim, coisas relativas a esse time, né? A única coisa que se sabe é que ele existiu, como eu disse ainda há pouco, acabou sendo dissolvido em 1940, e que possivelmente esse time, que era um time de várzea, um time de final de semana, acabou dando nome à rua, e a rua Guanabara acabou batizando a região, que acabou se transformando em bairro. Oficialmente, o Guanabara ele acabou sendo criado pela lei número 1526, de 5 de julho de 1977. Então, a partir dessa data que eu acabei de mencionar, ele passou a ter uma existência oficial, como um bairro. E só em 2004, por um decreto do dia 29 de dezembro de 2004, é que o Guanabara ele passou a ter os seus limites atuais. O Guanabara ele tem 3,04 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do Guanabara. Atualmente que eu digo é a última estimativa de junho de 2021. Portanto, há mais de um ano atrás, a população do Guanabara era de 12.006 pessoas. Só a título de comparação, se o Guanabara fosse um município, ele seria o 108º mais populoso entre os 295 municípios de Santa Catarina. O Guanabara, a população do Guanabara, ela é maior, por exemplo, do que a população de Campo Alegre, que é de 11.985 habitantes, né?
E entre os 41 bairros de Joinville, o Guanabara é o 24º mais populoso. O Guanabara é uma localidade que surgiu sem qualquer planejamento. Durante muitos anos se confundiu o Guanabara com Itaú. Muita gente até pensava, né, que o Guanabara e Itaú fossem a mesma coisa. A primeira registro de luz elétrica, enfim, a luz elétrica chegou nessa região por volta de 1949. Nessa época, isso já nos anos 50, a região ela passou a ter acesso aos moradores dessa região, eles passaram a ter acesso à água encanada. E, por incrível que pareça, a principal atração, isso lá nos anos 40, 50, até parte do início dos anos 60, a principal atração, o principal divertimento dos moradores dessa região, que hoje é o bairro Guanabara, por incrível que pareça, não era o futebol. E sim, pasmem, corridas de cavalo. Essas corridas de cavalo ocorriam no que hoje é a Rua Nacar. Sim, ali no que hoje é a Rua Nacar, ocorriam corridas de cavalo e pessoas de outras regiões da cidade vinham prestigiar essas corridas. E essas corridas aconteciam praticamente todos os domingos, né? E uma coisa que praticamente fez com que o bairro surgisse foi uma indústria, um curtume chamado Indústrias Reunidas Quine e Companhia Limitada, né? Indústrias Reunidas Quine Limitada. E além dessa empresa que eu acabei de mencionar, também existiu no que hoje é a Rua Graciosa, uma indústria de tinturaria. Essa indústria de tinturaria ela também produzia resinas. E essa resina, pasmem, ela era retirada das folhas de árvores encontradas no mangue. Então, essas folhas do mangue, elas eram extraídas no que hoje é Espinheiras, o Morro do Amaral e, obviamente, no Guanabara. E dessas folhas de árvores de mangue é que era, como eu tinha acabado de mencionar, de dizer, extraída essa resina, né? Então, essas duas empresas que eu mencionei, em parte, foram responsáveis pelo surgimento do bairro. E outra coisa é que onde hoje é uma das capelas, uma das igrejas da Capela da Bênção, ali durante muito tempo, isso entre os anos 40 e 60, anos 40, 50 e 60, existia um salão, uma construção de madeira chamada Salão Sulista. Esse salão, ele pertencia ao Vicente Sagaz, que era justamente o pai do José Pereira Sagaz. Então, o Vicente Sagaz, ele era natural de Itajaí, o José também era natural de lá, e essa família se radicou ali na região do Guanabara, caso eu não esteja enganado, em 1945, que a família Sagaz se radicou ali naquela região. E além desse salão, o Salão Sulista, o Vicente, ele era dono também de um comérciozinho de secos e molhados, como era muito comum antigamente, né? E esse salão, o Salão Sulista, ele acabou dando origem a um time de futebol que era o Sulista Futebol Clube. O Sulista Futebol Clube, é algo que eu já estava me esquecendo. No local onde existiu esse salão e onde hoje essa igreja, anteriormente ali existia o Campo do Guanabara, que é o time que acabou dando origem ao nome do bairro. E voltando, né, o Sulista Futebol Clube ele foi campeão da 3ª divisão da cidade em 1955, vice-campeão da 2ª divisão da cidade em 1956. Eles acabaram perdendo o título para o Santos do Bucarém, que é um outro clube extinto. E o Sulista acabou sendo campeão amador da cidade em 1962, derrotando o Juventus do Iriú. Então, embora curta a história do Sulista, o Sulista teve uma trajetória bem vitoriosa, né? Bom, pessoal, até gostaria de falar mais coisas, mas foi isso, né? Caso eu falasse mais coisas, o vídeo ficaria longo, chato, enfim. Bom, resumidamente, essa foi a história do Guanabara e, consequentemente, da Ponte do Trabalhador, né? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, né? Mais uma vez, como eu sempre faço, eu agradeço pela presença, pelo apoio de vocês, né? Por terem perdido parte do precioso tempo com esse aqui que vos fala, né? E até semana que vem, como sempre, fui!